Ao nosso redor, a terra árida, espelho de nossa alma, clama pela água da vida. As vozes do planeta tratam de se fazer ouvir sobre os estrondos, os ruidosos cidadãos, as explosões de uma psique coletiva que tem sido desenfreada e já corre pelos caminhos do pânico violento. De um pavor disfarçado de presunção sanguinária que está tratando de ocultar o desamparo, a fraqueza impotente do filho que ficou sem a mãe. Os alardes de força, o gatilho rápido, as violações, os mísseis, são somente carência de poder. O poder de que se fala não é mais que prepotência. Por isso, a esperança da espécie reside em novos seres potencializados interiormente, que construam externamente uma cultura de acordo com a sua sanidade interior. A potencializadora já trabalha para eles, amadurece lentamente nas mulheres que estão abertas para manifestar o consciente feminino. Pouco a pouco se instala em seus centros sensíveis para fortalecê-las, preparando-as como instrumentos afinados e permitindo chegarem ao mundo com novas instruções, outros métodos, renovados tesouros de sabedoria prática, doadora, de potencialização. Todas nós podemos ser canais de poder quando o aceitamos, quando compreendemos que, com nossos pés, a deusa pode caminhar outra vez sobre a terra, quando nos unirmos como um ser redentor coletivo que pode dar à luz, nutrir e potencializar uma humanidade mais sã. Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a tua essência feminina. Um espaço para lembrar que sagrado feminino é sim para todas nós e pode sim ser muito revolucionário no nosso caminho. Eu sou a Sophie Fischer e é uma alegria compartilhar de um pouco disso tudo com cada uma de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Minha senhora, que introdução foi essa de hoje? E sim, eu vou chamar vocês de senhoras nesse episódio, porque quem chegou até aqui comigo merece ser chamada de senhora, não é mais uma garotinha ingênua, é sim uma mulher consciente. E a gente vai entrar então nesse episódio que poderia se encerrar aqui, porque eu facilmente poderia só ler essa introdução e mandar vocês repetirem ela infinitamente, porque ela já fala tudo, assim. Eu tive que sublinhar 2 frases da introdução pra gente reler aqui, para vocês terem uma noção de como eu gostei dessa introdução. Começando que o poder de que se fala não é mais do que prepotência, a gente está falando sobre poder desde o início dessa temporada, de novo. E aí a Ethel vem e arremata com essa frase: o poder de que se fala não é mais do que prepotência. O poder patriarcal, esse poder ilusório que os homens têm sobre nós, essa estrutura hierárquica de poder, não é mais do que uma prepotência, um joguinho de tabuleiro para esses homens, onde eles se sentem grandes reis, grandes governantes, onde eles pensam que eles estão manipulando as pessoas e estão governando sobre as pessoas, mas isso não é o verdadeiro poder, isso é só uma prepotência. E como é fácil, como fica muito mais fácil visualizar formas de transformar o mundo quando a gente percebe que esse poder é só uma prepotência, é só uma fantasia. Porque o verdadeiro poder é esse que a gente vem falando ao longo dessa temporada. O poder de ser, o poder que nasce de dentro, o poder da nossa autenticidade, da nossa verdade, o poder de expressar quem nós somos, e isso ninguém pode tirar de nós, ninguém pode oprimir, ninguém pode submeter esse poder. E é sobre isso que a potencializadora vem falar. E aí ela chega com essa outra frase maravilhosa: quando compreendemos que, com nossos pés, a deusa pode caminhar outra vez sobre a terra. A gente está aqui esperando o retorno da deusa e, na verdade, a gente simplesmente tem que caminhar o nosso caminho,
viver a nossa verdade e através de nós ela volta à vida. Então, assim, eu sei que a essa altura vocês não abandonam mais o barco, né? Quem ouviu até aqui vai ouvir até o final desse episódio, então eu posso falar uma loucura para vocês. Estamos chegando então no último episódio dessa temporada, o último arquétipo do livro A Deus em Nós, da Ethel Morgan, a potencializadora, que vem nos dizer que o feminino consciente já está aqui, já está entre nós, basta a gente ter postura, basta a gente se determinar e que ele vem através da cura do nosso masculino. Sim, amores, depois de uma temporada inteira falando sobre a cura do nosso feminino, feminino pra cá, feminino pra lá, feminismo espiritual, sagrado feminino, a nova espiritualidade das mulheres e todo esse xalalá, agora, hoje, no último episódio, a gente vai falar sobre masculino, sobre a energia masculina que habita em todos nós, assim como a energia feminina também está nos homens, está em tudo. Então talvez não seja tanto sobre feminino e masculino. Eu acho que esses conceitos de feminino e masculino levam muito a gente para esses lugares de feminilidade, masculinidade, macho alfa, todo esse rolê estranho. Então talvez não usar exatamente esses termos, mas a energia yang, a energia de ação, essa energia que está em nós também e que muitas vezes a gente tem ignorado e que na verdade é o que vai nos dar o impulso para agir, não só para potencializar nós mesmas no nosso caminho, mas para potencializar outros seres, porque é muito sobre isso que a potencializadora vem falar. Ela vem nos falar sobre ser uma guia sábia, sobre o florescimento da terra, sobre os círculos de apoio e, mais uma vez, a Irmandade das Mulheres, que é onde a gente se fortalece e onde a gente se potencializa e potencializa umas às outras. Então a gente também vai falar sobre isso, mas o impulso primeiro aqui é realmente tomar essa força do nosso masculino, tomar essa força, essa energia yang de ação nas nossas vidas e começar a agir não só por nós, mas por todos. E é justamente por isso que a Ethel fala que o feminino potencializador é o conceito mais revolucionário que a nova espiritualidade das mulheres propõe, porque vai nos colocar num lugar de ajudar a desenvolver outros seres, inclusive os homens, principalmente no caminho da espiritualidade. É falar sobre a potência que as mulheres têm de convidar os homens a ter uma nova visão espiritual de si mesmos, do mundo, da vida. E, cara, isso é muito potente, muito revolucionário. E um pouco assustador e intimidador também, né? Mas eu fico pensando nisso, como a gente se sente intimidada, como a gente se sente mal. Eu me sinto realmente esquisita de falar que a gente pode ter esse papel de ensinar os homens sobre a espiritualidade e de potencializar uma nova visão espiritual sobre eles, mas na verdade nos últimos milênios a gente tem seguido a visão espiritual dos homens. A gente aprendeu culturalmente, a gente aprendeu e absorveu a religião e a cultura extremamente patriarcais, onde os homens são os guardiões da espiritualidade, onde Deus é um homem, onde todo sacerdócio é masculino, assim. A gente aceitou isso numa boa e a gente não acha que isso é prepotência deles, né? E aí quando a gente fala assim, as mulheres vão assumir um papel de trazer novas visões espirituais para o mundo, vão trazer realmente uma conexão espiritual diferente para os homens e para o mundo, a gente se sente prepotente. Eu me sinto assim quando eu falo isso. E aí eu fico pensando, poxa, mas por que a gente se sente prepotente se eles estão fazendo isso há 5.000 anos e a gente está aceitando numa boa, tipo, a gente acha normal, natural, e aí quando a gente tem que assumir esse papel, daí a gente se sente estranha. Será que isso não foi ensinado para nós? Será, né? Eu falo como se eu não tivesse a resposta. Mas sim, isso foi totalmente ensinado para nós. A gente realmente aprendeu muito sobre esse papel secundário, a gente aceitou muito esse papel de submissas, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, que é o lugar onde a gente nega o nosso próprio poder, nega o nosso lugar no mundo, ou fica num papel de suporte ao masculino, realmente aquela que dá suporte,
Mas para que a gente aceita todos esses papéis de suporte e de abnegação de nós mesmas, mas a gente não é capaz de tomar a nossa responsabilidade sobre o nosso caminho, sobre a nossa trajetória e ocupar esse lugar daquela que inspira, daquela que potencializa, daquela que toma o seu poder e não mais nega esse poder e não mais nega o seu papel. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje e eu gosto também de ver a potencializadora como aquela que lidera, sabe? A gente está falando sobre isso no estudo da Ciranda agora, sobre o arquétipo daquela que lidera o seu caminho. A mulher que lidera, aquela que caminha altiva, ela tem vários nomes assim bonitos e ela fala justamente sobre isso, sobre tomar aquilo que é a tua responsabilidade, parar de se negar a assumir a tua responsabilidade sobre a tua vida, sobre o teu papel de mulher no mundo, sobre o teu propósito também. E para mim a potencializadora é um pouco de tudo isso, assim, porque a gente está ainda com medo de assumir o nosso lugar, o nosso propósito, seja em um caminho espiritual, seja em qual caminho for. Potencializar é dar impulso para viver no mundo com habilidade, aceitação e possibilidade de conciliar opostos. Não basta dar à luz e preservar a vida da criatura nos diversos planos. Precisa ensiná-la a apreciar mais essa vida e lançar-se para o mundo como para uma grande aventura psicoespiritual na matéria, a grande aventura da encarnação. Então, assim, quando eu falo para vocês que a gente vai trazer uma nova visão espiritual para o mundo, que a gente vai ancorar e a gente vai fazer essa conexão, não significa que a gente vai fundar uma igreja e vai sair de porta em porta perguntando se as pessoas têm um momento para ouvir a palavra da deusa. Embora eu ache essa ideia simplesmente maravilhosa. Mas não é sobre isso. É sobre realmente inspirar novas visões de mundo nas pessoas. Trazer uma nova visão de mundo onde as pessoas percebam que a vida na Terra não precisa ser sofrida, que pode ser gostoso viver essa vida, que pode ser prazeroso estar em um corpo, que não é só sobre sofrimento e penitência, e sim sobre desfrutar, porque a vida aqui na Terra é maravilhosa. E se nós estamos ampliando a nossa consciência para perceber quão maravilhoso é estar nessa Terra, o nosso papel agora é ensinar isso para outras pessoas. É tão simples, parece uma coisa muito decodificada, assim, gigantesca. Nossa, trazer uma nova visão espiritual para o mundo. Não, convidar as pessoas a entrar nessa nova visão, nessa nova frequência de perceber que é bom estar aqui. Mas a gente só é capaz de fazer isso pelos outros quando a gente já fez isso por nós mesmas. Então a gente tem que ter trilhado esse caminho de liberação, de potencialização de nós mesmas, porque a potencializadora é essa que fez todo o caminho através dos 9 arquétipos anteriores. Depois a gente vai falar sobre isso. Ela fez todo esse caminho e ela chegou num lugar de perceber que a vida é boa, que é bom estar vivo, que a espiritualidade está aqui comigo agora, que o fato de eu estar aqui vivendo essa experiência já é espiritual o suficiente, já é bom o suficiente. Parar de menosprezar a nossa vida aqui, parar de menosprezar a Terra e começar a realmente caminhar de uma nova forma. Então não é uma coisa super complexa que eu estou convidando vocês a fazer, e sim um renascimento da nossa visão e, através do renascimento da nossa visão, o partilhar dessa visão com outras pessoas. E para isso a gente vai precisar dessa energia solar, dessa energia yang, que a gente também chama de energia masculina, e aí a gente vai ter que rever um pouco os conceitos. E eu acho incrível que lá em 1994, quando a Ethel escreveu esse livro, ela já trazia mesmo esse questionamento dos papéis de gênero, e hoje a gente está de novo numa onda de feminilidade, masculinidade, sabe? Chato pra caralho, assim, ó, chato demais, assim, eu não tenho mínima paciência com esse tipo de coisa. E aí a Ethel falava assim, a gente tem que revisar as nossas visões e perceber que assim como existe no masculino um lado sensível e terno, que não há por que ser considerado feminino, também existe na mulher um lado vigoroso e fortemente independente, que não há por que ser considerado imitação do homem. Este seria o desenvolvimento de sua identidade solar, ou o feminino consciente.
E isso não é propor que a gente haja de forma masculinizada, porque a gente vai entrar em ação, vai buscar a nossa independência, vai agir com autonomia, vai realmente fazer tudo isso, mas nutridas de um lugar profundo, que é o nosso feminino, sobre o qual a gente falou amplamente aqui. Esse lugar que cabe a cada uma de nós descobrir lá no nosso interior, essa fonte profunda que cada uma de nós vai precisar desbravar dentro de si mesma. E aí sim, nutridas deste lugar, a gente entra em ação no mundo. A mulher consciente serviria assim de canal de relação entre o visível e o invisível, transmitindo à matéria e aos seres encarnados a sabedoria potencializadora do espírito. Este seria o desenvolvimento definitivo de sua autoconsciência feminina lunar solar, conciliadora de opostos. A Ethel dá uma enfeitada, a gente sabe que ela faz isso, e ela fala então que a gente vai conectar o espírito à matéria, trazer de novo o espírito para a matéria, mas basicamente você vai para dentro, você vai olhar para as suas questões emocionais, vai acordar essa potência adormecida que está aí dentro e vai começar a viver bem, vai começar a viver mais feliz, vai começar a viver conectada com a tua verdade e vai partilhar dessa verdade com o mundo. Vai mostrar para o mundo, para as pessoas ao teu redor, um novo caminho, uma nova forma de ser mulher neste mundo, uma nova atuação. E isso tem muitos campos, tem muitas formas de ser. E a tua é única. Eu acho que o mais bonito, para mim, do caminho do feminino é quando ele liberta as mulheres para que elas sejam quem elas são, para que elas vivam com autenticidade. Não que ser mulher é sobre você agir assim ou assado, não. De novo, eu detesto isso, eu tenho pavor. É sobre você ser quem você é e você não está se permitindo ser. E no momento em que você se permitir, vai florescer tanta coisa que não cabe nem em palavras aqui. Porque é teu, é tão teu que não cabe a ninguém te dizer como é. Como disse Vicky Noble, a tarefa das xamãs contemporâneas é aprender a mover-se, a atuar, a fazer o que as nossas vozes interiores nos dizem que há para fazer, ainda que pareça socialmente inapropriado. Eu amei essa frase. É sobre isso, sagrada mulher rebelde. É sobre você ser quem você é, não importa se é inapropriado. É sobre você caminhar dentro das tuas próprias diretrizes, da tua própria verdade. Eu nunca vou aceitar um caminho que me diga quem eu devo ser e, portanto, eu nunca vou replicar isso, esse discurso que diga para uma mulher quem ela deve ser. Até porque não tem coisa mais linda do que uma mulher livre que caminha com as suas próprias pernas, com a sua própria autenticidade, com a sua própria luz, com a sua própria forma. Para mim, sagrado feminino é sobre isso, senão ele não é real. E aí eu te pergunto, dentro desse caminho, você vai ficar atrás de um grande homem, sendo a grande mulher que dá sustentação para ele? Eu sei que esse é um discurso antiquado e que parece muito distante, mas fiquem muito atentas, porque assim, fizeram um rebranding, uma reformulação desse discurso e ele está sendo vendido de novo, assim. Tem gente querendo empurrar esse discurso de novo, às vezes dentro de uma visão mais religiosa, às vezes não, assim, às vezes até meio disfarçado de sagrado feminino. Então, estejam muito atentas, porque estão tentando voltar com essa, assim, da mulher que sustenta, que cuida da casa e tal, nananã. E aí entra em dois papéis que a Ethel fala aqui, né? Lembrando, a gente já falou muito sobre isso, mas a abnegação e sustentação sendo um desses papéis, que aí eu diria que são papéis mais antiquados mesmo, assim, das nossas avós para trás, que tinham que realmente negar os seus sonhos, desejos para dar sustentação à família. E esse outro papel, que aí ela chama realmente de papel da sustentadora, mulher sustentação, que aí talvez já caia mais ali na faixa das nossas mães, né? Que foi esse discurso de que a mulher dá suporte ao homem, né? E aí os homens vão para o mundo conquistar tudo e as mulheres ficam ali dando a sustentação para a família, cuidando da base, da estrutura, da casa, de tudo.
E esse é um lugar bem perigoso porque colocou uma sobrecarga gigantesca nos ombros das mulheres, assim, gigantesca. Eu olho pela minha família, o meu pai realmente foi esse cara que foi trabalhar e ele viajava a trabalho, tudo mais, então tudo bem, era necessário, mas a minha mãe também trabalhava e ficava sozinha com 3 filhos, uma casa, um monte de responsabilidade, sabe? Então, tipo, causa muito desequilíbrio, causa muito desgaste e enfeitam isso para fazer parecer que nós estamos sendo sustentadoras e aí no fim os homens vivem muito melhor, muito mais leves, com muito menos responsabilidade, conquistam muito mais muitas vezes, né? E tudo isso às custas de quem? De nós e dos nossos sonhos, né, gatas? E aí tem uma história triste que eu tenho certeza que vocês já viram ao redor de vocês. Eu tenho visto muito, em grande maioria, casais mais velhos, mas também pessoas jovens, tipo da minha idade, assim, eu tenho visto, que é aquela coisa, o cara, ele vai conseguir correr mais longe, ele carrega menos peso, e quem carrega menos peso corre mais, né? Corre mais longe, mais fácil. E aí os homens ganham mais dinheiro e às vezes eles são os únicos provedores também, né? A mulher ficou ali cuidando da casa quando ele era um fudido, sem dinheiro algum, ficava ali contando os pila para poder ir no mercado comprar comida. A mulher faz todo esse suporte e aí quando envelhecem, enfim, se separam e o cara realmente acha que o dinheiro é todo dele, né? Que a grana é toda dele, que ele que conquistou, como que ele vai dar a parte da mulher que não fez nada ou que não conquistou o tanto que ele conquistou e ele nunca entende, ele nunca vai entender que aquela mulher deu o suporte, deu a sustentação, que ela abriu mão de si mesma, que ela fez um esforço muito maior para poder sustentar aquilo para ele, assim, sabe? Que ela trabalhou de graça, que ela fez a comida de graça, que ela limpou a casa de graça, né? Porque daí isso não, isso é a mulher fazendo o papel de mulher, né? Ela tá fazendo o papel dela. Enfim, gente, uma história, assim, muito triste. Então, por favor, estejam muito atentas, né? Estejam livres desse lugar, porque não cabe mais a nós. Não cabe mais tanta humilhação, sabe? A gente precisa tomar o rumo das nossas vidas na nossa mão, a nossa responsabilidade, a nossa independência, porque realmente, assim, esse é um lugar de muita dor e de muito desequilíbrio que faz com que a gente também tenha muito rancor dos homens, sabe? E eu acho que isso também não é bom. Para transformar esse mundo num lugar melhor, ficar também alimentando isso não é legal. Sigo as diretrizes da Palmira Margarida, seja o seu próprio velho da lancha, sabe? Se algo lhe falta, se dê. Não fique esperando de ninguém, seja amor, seja dinheiro, seja o que for, se dê para que nada te falte. Eu sei que esse lugar da independência financeira, cara, é difícil, é suado. Tem dias que a gente realmente só queria ser uma esposa troféu. Mas a que custo, né? A que custo? O preço é muito alto. O preço é muito mais alto do que o suor, a dificuldade, as lágrimas, né? Então, realmente, assim, seja aquela que faz por si, para que você não precise um dia olhar para trás e falar: abri mão de mim mesma e não fui valorizada. E aí, assumir o papel de potencializadoras vai nos pedir mais do que não sentir rancor dos homens ou vencer os nossos desafios em relação ao masculino, e sim vai nos pedir que a gente se posicione como potencializadoras do masculino, para ajudar eles também a acessar essa energia feminina, a acessar esses saberes femininos que também estão dentro deles, mas estão adormecidos. Então, a gente precisa trazer isso de volta, a gente precisa começar a propor o equilíbrio de novo, a gente precisa ensinar essas novas formas de ser para eles, seja para os meninos pequenos, né? Se a gente acredita que os homens adultos não são capazes, então ensinar para os meninos novos que estão chegando nesse mundo, talvez nossos filhos, sobrinhos, meninos que estejam ao nosso redor e que possam receber um pouco desses saberes desde a infância para já ir criando uma nova visão de mundo.
E a Ethel fala aqui que não é só para os homens, mas para todo ser humano patriarcal, porque nós também somos parte desse patriarcado, né? Falo isso muito, aprendi isso muito com a Júlia Miara, ela ensina muito sobre isso, né? Sobre como nós também somos filhas do patriarcado, então é realmente uma nova visão de mundo para todos nós. E a potencializadora vem trazendo isso em 4 níveis, a começar pelo espiritual, onde ela nos convida a desembaraçar mesmo esse excesso de poder sobre, a começar a sair um pouco das hierarquias, a destruir um pouco das hierarquias, talvez dentro da nossa família, se a gente consegue trazer uma coisa um pouco menos estruturada, né? De quem está acima, quem está abaixo, começar a trazer uma coisa mais circular para dentro do nosso ambiente de trabalho, dos nossos círculos onde a gente atua, da forma que a gente atua, que a gente comece a trazer novas estruturas mais equânimes de poder para esse mundo. No afetivo criador, que aqui ela chama de praticar a comunicação com a fonte interior, então a gente precisa começar a se colocar neste lugar de criadoras da realidade e começar a criar realidades mais felizes, mais contentes, que estejam mais baseadas no compartilhar, né? No psíquico mental inferior, começar a soltar as ideias do nosso inconsciente pessoal e coletivo, essas ideias de desigualdade, de hierarquia, e começar a cultivar novas ideias, novos conceitos para justamente sair dessa crise. E no físico, que a gente já falou muito aqui, mas muito, e de novo reforço, voltar a sentir prazer de estar viva, voltar a reconhecer que a vida na Terra é boa, voltar para a Terra, sabe? Voltar para a Terra, voltar para a tua consciência do aqui e agora, apreciar a vida, apreciar essa experiência humana como uma experiência espiritual, sacralizar o corpo, sacralizar a experiência do corpo, porque isso tem muita potência, isso vai realmente despertar uma nova visão de mundo entre os seres humanos. E aí aqui onde a gente teria uma deusa para representar esse arquétipo, a gente vai acabar não tendo uma, porque a gente tem todas, né? Todas as deusas são a potencializadora. A Ethel fala aqui que a potencializadora é essa deusa de 1000 faces, são todas as formas que o divino feminino tem de se mostrar para o mundo, de se manifestar nesse mundo. Então, a potencializadora está em todas elas. Está na Kuan Yin, está em Virgem Maria, está em Isis. Aqui ela traz, talvez, como uma proposta, a Sofia. Sofia não é necessariamente uma deusa. Sofia é a manifestação da sabedoria divina, que depois foi incorporada como o Espírito Santo, mas que por origem era uma energia feminina, né? E eu gosto muito porque particularmente meu nome, mas ela fala assim, é maior, é transcendental, sabe? Não é necessariamente uma deusa corporificada, um arquétipo de uma deusa, porque a potencializadora está em todas. E aí tem uma frase da Starhawk aqui que diz: venerá-la é afirmar, ainda que diante do sofrimento e muitas vezes contra toda a razão, que a vida é um grande dom e uma constante oportunidade de êxtase. E aí a Ethel diz, o que importa lembrar é o conceito da divindade manifestada e não remota, inseparável do mundo e próxima da criação, caminhando pela terra através de suas representantes encarnadas, para estar próxima de seus filhos e, como sempre tem feito, alimentá-los e ajudá-los a crescer. Então, mais uma vez, não é sobre uma espiritualidade que vai nos alienar do mundo, que vai nos fazer buscar coisas que estão além desse mundo, muito pelo contrário, é uma espiritualidade que vai fazer a gente colocar o nosso pezinho no chão, perceber o mundo em que a gente vive e a nossa responsabilidade também como criadoras dessa realidade, como parte dessa realidade, o que nos coloca num lugar de muita responsabilidade também, mas uma responsabilidade de viver com alegria. E eu acho que essa não é uma responsabilidade que pesa nos nossos ombros, né? De viver bem e ensinar a outros seres também este caminho. E aí ela diz assim: como a deusa se manifesta em nós, não tentamos escapar de nossa humanidade, mas procuramos nos tornar plenamente humanas. A tarefa da religião feminista
é ajudar-nos a aprender coisas que parecem muito simples, mas que são mais exigentes que as extremas disciplinas patriarcais. Por exemplo, é mais fácil ser celibatário do que viver plenamente a sexualidade. É mais fácil retirar-se do mundo do que viver nele. É mais fácil reprimir as emoções do que senti-las e expressá-las. É mais fácil meditar em solidão do que comunicar-se em grupo. É mais fácil submeter-se à autoridade de outro do que confiar em si mesma. E aí a Ethel sempre traz aquilo que impõe o estereótipo cultural, mas eu acho que aqui a gente nem precisa se estender muito, a gente já falou amplamente sobre isso. Basicamente, o que impõe o estereótipo cultural é uma mulher impotente. É uma mulher impotente, uma mulher sem sonhos, uma mulher que não confia em si, que não escuta a sua intuição, que tem medo de tudo isso. E a potencializadora é justamente o oposto de tudo isso que impõe o estereótipo cultural. É uma mulher que sabe, é uma mulher que está conectada com a sua intuição e caminha a sua verdade, lidera o seu caminho, ancorada na sua verdade, na verdade do seu coração, naquilo que ela conhece sobre si mesma e sobre a vida, e que é um conhecimento empírico que ninguém tem que questionar, né? Ninguém tem que questionar esse conhecimento nela. Ela sabe de onde vem esse conhecimento, ela sabe de onde vem essa fonte, ela conhece a fonte da qual ela bebe e ela não se questiona mais. Ela não se acha mais impotente, indefesa, ignorante, carente, ela não se subordina mais, ela não fica mais excluída das coisas do mundo, porque ela conhece o seu lugar e ela sabe do seu lugar de uma fonte tão verdadeira que para ela isso é absolutamente inquestionável. E aí talvez a gente possa entender a potencializadora como uma salvadora, porque existe essa necessidade no nosso inconsciente coletivo de uma salvação. Tá todo mundo esperando uma salvação. Então talvez se a gente quer trazer ela aqui como uma salvadora, a gente possa reverter um pouco o papel do salvador do patriarcado. Porque o grande salvador do patriarcado, esse grande Deus salvador, ele vem para vencer o mundo. E aqui a gente não quer mais vencer o mundo. A gente quer, muito pelo contrário, criar uma nova consciência, uma consciência que nos torne capazes de viver bem nesse mundo, de viver em harmonia nesse mundo. Então talvez a potencializadora venha fazer o caminho reverso. Não, a gente não precisa vencer o mundo, a gente não precisa vencer a matéria, a gente não precisa subir aos céus, a gente pode viver o céu aqui. A gente pode integrar essa visão nova da realidade de que o céu é aqui, se a gente souber viver bem aqui, se a gente souber tratar bem a terra e viver em harmonia com ela. E para isso a gente vai precisar sim de muita intuição. A gente precisa do nosso intelecto, do nosso racional, que é essa parte nossa que vem do masculino, mas a gente precisa equilibrar isso com o intuitivo, com essa parte nossa que sabe e que traz realmente essa consciência, essa inteligência de uma fonte interior, não só exterior, não só da observação do mundo, mas da observação daquilo que eu sinto e daquilo que eu sei dentro de mim. E aí, para isso, a gente vai realmente precisar dessa força integradora do nosso masculino, a gente vai precisar se integrar com essa força solar, porque de fato não basta a gente ter toda essa teoria e não agir. Então o convite da potencializadora é: legal, agora você tem toda essa teoria, você aprendeu sobre todos esses arquétipos, você teve visões de uma cura profunda, uma cura emocional, uma transformação em você. Mas quando você se torna essa nova mulher, como você age nesse mundo? Como você realmente começa a entrar em ação para transformar esse mundo? Como você começa a agir conforme você fala? E não ficar falando o tempo todo, mas você age dentro daquilo que você fala, você caminha a sua fala, você assume uma nova postura no mundo e através dessa nova postura vai realmente liderando as pessoas pelo exemplo, vai mostrando que existem outras formas de viver. E às vezes isso é sobre coisas muito simples, às vezes é sobre você viver um bom relacionamento com um homem
e mostrar que isso é possível, porque tem um monte de mulher que não acredita que isso é possível. Às vezes é você criar um bom ambiente de trabalho, um ambiente onde mulheres possam conviver bem e você mostrar para o mundo que isso é possível. Você está sendo íntegra, você não está só falando, você não está só no discurso, você está agindo. Então a gente não precisa pensar aqui em formas muito elaboradas. Às vezes é simplesmente viver bem e viver aquilo que a gente fala, mostrar que é possível e que não é só falácia da nossa cabeça, não é só nossa imaginação, que é possível viver de forma mais harmônica com os homens, entre as mulheres, realmente criando uma nova consciência e mostrando pelo exemplo como a gente quer viver daqui para frente. E inspirar essa visão nos homens é também o nosso papel, ou pelo menos é o que a Ethel defende aqui, né? Ela fala que se até para nós muitas vezes é difícil viver bem nesse mundo, nós que somos muito mais conectadas com os ciclos da Terra, nós que somos aquelas que realmente criam a vida, gestam e geram a vida, então a gente está muito mais conectada a essa Terra do que eles. E se até para nós, muitas vezes, essa ideia das religiões patriarcais, do mundo espiritual, dessa busca por um mundo espiritual idílico, utópico, né, nos faz menosprezar a vida aqui na Terra, se muitas vezes a gente não vive bem, imagina eles, né? E aí a gente olha para a realidade dos homens e realmente quantos homens depressivos que não apreciam a realidade que eles têm, a vida que eles têm. Então a gente vai ter que encontrar formas de começar a convidar e inspirar essas novas visões. A Ethel aqui não nos dá uma chave de como se faz, até porque nem ela sabia. Mas realmente começar a entender quando algum homem está disposto a ter essas novas visões. Se a gente não encontra homens adultos que estejam dispostos, que a gente comece a inspirar essa visão nos meninos, porque um dia eles vão crescer e já vão carregar essa visão de mundo diferente com eles. Então esse é um papel que a Ethel coloca aqui como um grande papel da potencializadora. Eu realmente acho que a gente teria que fazer outro episódio só falando sobre isso e eu teria que me aprofundar muito ainda para a gente poder falar sobre isso, mas ela diz que é muito importante que a gente tenha isso em mente. Agora, como a gente vai fazer, cabe a cada uma de nós descobrir. E aí a Ethel cita um escritor, um homem, que estudava muito a questão do feminino, do divino feminino, e se chamava Jean Marco, pelo menos eu acho que é assim que se lê. E ele disse o seguinte: temos visto que a transformação do homem por parte da mulher era, para os celtas, uma espécie de novo nascimento, ou vida nova, como se o indivíduo ficasse finalmente liberado de todas as influências traiçoeiras que os impediam de ver as coisas. A humanidade necessita dessa transformação e dessa revelação, que restaure uma nova razão de ser, após tantos séculos de extravagâncias e de guerras. A sociedade masculina é agressiva e deve submeter-se à pacífica transformação das mulheres e o que elas representam. Então, finalmente será capaz de liberar-se dos tabus que a perseguem. E aí, segundo a escritora Caitlin Matthews, existem alguns dons do feminino que vão nos ajudar nesse caminho. A harmonização com a matéria para viver na Terra, o conhecimento da ordem natural para que não seja destruído, a visão para criar um mundo novo, a inspiração para conectar-se com as tradições, a cura para iniciar outra etapa, o amor para desenvolver responsabilidade, a compaixão para entender o fim do sofrimento dos outros, a nutrição para poder realizar e a guia para completar a busca. E aí a Ethel finaliza com a cereja do bolo. Todos os caminhos se abrem perante a mulher potencializadora, que aprendeu o segredo da união do espírito e do físico, paradigma de todas as outras uniões. Em cada um de seus atos cotidianos liberados, a pressão criadora da deusa Una pode finalmente manifestar-se plenamente. Sua energia pode fluir para associar-se fertilmente com a energia dos homens, e estabelecida na etapa de compaixão, pode fazer de sua vida pessoal uma prazerosa via
de serviço voluntário. E aí a Ethel finaliza aqui no espaço compartilhado dizendo que ela mesma tem consciência de que isso que ela está nos propondo não é fácil, que ela mesma muitas vezes desanimava quando ela olhava para a realidade do mundo e para o tamanho da tarefa que a potencializadora estava nos convidando a fazer, está nos convidando a fazer. Mas ela traz uma frase da Vicky Noble que fala que é nossa tarefa exorcizar os males do patriarcado desse mundo. E que se não nós, quem vai fazer isso? Porque os homens, por mais que também estejam sofrendo, eles têm muitas vantagens. Eles estão muito enredados nessa teia pelas vantagens que eles têm e que mantêm eles presos, mesmo que não plenamente felizes. Então, se a tarefa é grande, a gente vai lembrar de novo que a deusa que habita em nós é muito maior. E é isso, meus amores. Eu encerro esse episódio e essa temporada com o coração cheio de gratidão por cada uma de vocês que me acompanhou nesse caminho. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Foi um desafio gigante para mim. Eu realmente achei que eu não daria conta de falar de cada um desses 10 arquétipos. Como vocês viram, é bastante coisa, é bastante assunto, é bastante aprofundamento. E eu tentei trazer a visão mais equilibrada possível, a minha visão também, junto com a visão da Ethel. Foi um desafio imenso, mas ao mesmo tempo o meu coração está muito feliz por eu ter topado esse desafio e por cada uma de vocês que veio comigo nesse caminho. E aproveito para agradecer aqui também a essa mulher que já partiu desse mundo, que já está vivendo em outra dimensão, mas que deixou essa obra tão maravilhosa para nós, né? Então, Ethel Morgan, de onde você estiver, muito obrigada. A tua obra atravessou o tempo e chegou até aqui, mais de 30 anos depois, e nos inspirou, me trouxe uma transformação profunda e espero que agora também eu tenha conseguido transmitir um pouco de tudo isso para cada uma de vocês. E é isso, meus amores. A próxima temporada não deve demorar tanto assim para chegar. Em breve eu quero estar de volta. Não sei ainda qual vai ser o assunto, não sei bem qual vai ser o formato, mas eu tenho certeza que logo eu volto para a gente falar ainda mais sobre espiritualidade feminina, sobre autoconhecimento, para a gente realmente ir se transformando juntas nesse caminho, porque para mim é uma alegria imensa estar aqui. E a gente encerra então com o último poema do Thales Nunes, do Instagram Vida de Yoga. O seu olhar é a vacuidade luminosa, imbuída de mistério e graça. O seu corpo é a volúpia de ser, a potência da vida em movimento. Esse podcast é feito com muito amor e o meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós. Até a próxima!